Minha vida está em tuas mãos, meu Deus, meu Pai, em ti eu posso confiar. Olá, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um podcast Quero Saber. Eu sou Alex Santana e é uma imensa satisfação ter a sua companhia. E o nosso podcast Quero Saber foi idealizado para você que gosta de um bate-papo saudável, um bate-papo cristão. Podcast 100% católico. E vocês sabem que por aqui só passa gente boa. Olha, vocês não sabem o convidado que eu tenho na noite de hoje. O cara é super legal e eu aprendi a admirar esse rapaz. Eu tá com pouco tempo que eu conheço, mas o cara verdadeiramente é top. Vocês sabem que por aqui só passa gente boa, pessoas de Deus. Estou falando nada mais, nada menos do que o meu amigo Everardo Coelho. Tudo bom, Everardo? Olá, Alex. Boa noite. Antes de até mesmo me apresentar, agradecer a todos, a equipe, a você, né, por esse momento, esse convite de estar aqui, a gente trocar ideias, a gente bater um papo, né? Sou o professor Everardo, leciono na rede municipal do Crato e também em alguma faculdade particular aqui do município, certo? Do município de Juazeiro. Falei para vocês que o rapaz tem um currículo maravilhoso. Olha, é um cara muito centrado e eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse bate-papo de hoje. E já para começar assim, eu já quero perguntar a você de cara. Você disse que você é educador, né? E você exerce na cidade do Crato e também aqui em Juazeiro do Norte, não é assim? Isso. Que faixa etária mais ou menos são os teus alunos? Você pega de mais ou menos de que idade? Na rede municipal de Crato, Sim. 10, 11 anos a idade, né? Sim. Na faculdade já são pessoas adultas, né? Porque é uma faculdade EAD. Sabemos que a faculdade EAD, a realidade é totalmente diferente, né? Sim. Agora fala para nós, como surgiu, né, esse chamado, essa vocação para ser educador, para estar aí, né, com os nossos jovens, com as nossas crianças, levando o ensino a todas elas? Missão árdua, né, Alex? Sim, sim. Missão árdua. Principalmente nos dias de hoje, né? A minha vocação para professor iniciou lá nos anos 1900 antigamente, né? Olha, não quer dizer nada isso aí. Mas, assim, quando eu morava lá na zona rural de Aurora, Sim. que eu terminei o ensino, na época, segundo grau, né? Aliás, o ensino fundamental 2, hoje, né? Na época, a 8ª série, as nossas escolas não tinham muitas oportunidades. E a gente ou fazia o científico ou fazia o pedagógico. Sim. Então, eu não quis o científico. Minha área foi ir para o pedagógico porque não tinha opção. Também não queria ser professor, certo? Fiz o primeiro ano, do então o segundo grau, né? Sim. O segundo ano. E quando chegamos no terceiro ano, tem a questão do estágio. E quando eu fui para dentro de uma sala de aula no estágio, aí sim foi aonde eu me encontrei. Você disse, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero. Não sabia, mas é isso que eu quero. Entendi. Ali né? você começou a ver que esse era o caminho que você ia trilhar. Exatamente. E desde o ano 2000, eu já estou em sala de aula, já passei por direção de escola. Ah, olha aí, eu falei. Mas assim, a minha vocação mesmo é sala de aula. Sim. É sala de aula. É quando eu me sinto realizado. Porque você vê no olhar daquelas crianças, né? Crianças de 10, 11 anos, muitas vezes têm uma base familiar, famílias desestruturadas. Sim. E é o momento que você tem de ensinar algo novo para eles. Inclusive, e muitas vezes, principalmente, os saberes cristãos. Sim. É o momento que eu, como professor, eu prezo muito por esse momento, principalmente nas aulas de ensino religioso. Sabemos que o Estado é laico e dentro das escolas a gente não pode direcionar uma doutrina. Mas isso não quer dizer que eu não posso falar de Deus. Sim. Né? Falando e levando para eles, dentro das nossas aulas, das minhas aulas, a palavra de Deus. Sim. E que não é o caso de doutrinação, né? Que a gente sabe que a palavra de Deus é o que vem norteando o homem desde o princípio, né? Incrível como as pessoas hoje, elas, por conta de viés, né, ideológicos e tudo, elas criam essa barreira, né? Exatamente. Essa mesma palavra de Deus que sustentou os pais, os avós, né? Que desde que mundo é mundo, nós sabemos que a palavra de Deus, né, é o sustento para toda a humanidade. E é incrível como, tipo, hoje, você, só em demonstrar um pouco que é cristão, as pessoas já começam a te apontar, né? Começam a... Com certeza. Que já nós vamos entrar nesse assunto, né? Você tá vendo que o cara é bom. Eu falei para vocês que o rapaz aqui, né? Também é educador, né, menino? Vocês estavam esperando o quê? O cara é um educador. Mas, pessoal, o amigo Everardo, pessoal,
que nós conhecemos ele como Lalá. E ele vai já explicar também por que é que ele é chamado de Lalá, apelido carinhoso, lá onde ele serve, né, na comunidade dele, todo mundo conhece ele como Lalá. Eu estava falando aqui para ele nos bastidores em off, que é estranho chamar ele de Everardo, né, mas ele é conhecido como Lalá. Eu não poderia deixar de falar das pessoas que ajudam, viu, Lalá? Esse nosso podcast, né, primeiramente Deus, mas tem pessoas, né, anjos do Senhor, que nos ajudam a estar com esse programa no ar. Graças a Deus, nós encontramos aí pessoas que nos ajudam. Está precisando resolver a documentação do seu veículo? Ricardo Despachante, documentalista há mais de 10 anos. Evite a burocracia do Detran e tenha agilidade no seu veículo. Ricardo Despachante. Está precisando de um serviço que te ajude na hora da sua mudança? Móveis Mudanças e Companhia. Mudanças locais e interestaduais. Entre em contato com meu amigo Haroldo e também faça aquele móvel planejado tão sonhado. Móveis, Mudanças e Companhia. Está procurando fazer da festa do seu filho um momento inesquecível? Alan Eventos Infantis. Cama elástica, pula-pula, algodão doce, picolé e crepe. Alan Eventos Infantis. Está buscando roupas que venham somar no seu estilo? Você tem endereço garantido. Toda Bela Estilo, da nossa amiga Ana Santos. Toda Bela Estilo. Lá você também vai encontrar uma variedade de perfumes, porque ela também trabalha com perfumaria. Toda Bela Estilos, porque a nossa alegria é fazer o seu estilo. Voltando ao nosso bate-papo lá, nós queremos saber de você, qual tipo de realidade você encontra, né? Com seus alunos, com os alunos do ensino fundamental, também os da universidade. O Lalá já começou a falar para a gente aqui, né, que são inúmeras as realidades que ele encontra, né, relacionado à família, né, e tantas coisas que muitas vezes a criança leva para a escola, externa na escola. Vocês viram que ele já falou, né, que graças a Deus ele é um cristão, né, um cristão católico. E eu quero te perguntar, Lalá, nessas realidades que você encontra na sala de aula, né, primeiro quais são e como o cristianismo te ajuda a resolver essas situações. Alex, são diversas realidades, certo? Como eu até já falei anteriormente, de famílias desestruturadas, de crianças que moram com os avós, que moram com os tios, de criança que os pais viajam direto, mora só com a mãe, mora só com o pai, entendeu? E essa realidade dessas crianças se torna complicado porque reflete dentro da sala de aula. Sim, acredito. Né? E é altamente perceptível para nós professores, quando a gente chega numa sala de aula que a gente começa a lidar com os alunos, a gente percebe a criança que tem uma família estruturada e a criança que não tem. Sim. Através do seu comportamento, através das suas atitudes. Né? Na faculdade já são realidades diferentes, né? Então, um pouco diferente dessa realidade do fundamental, porque são adultos, pessoas que já têm o seu pensamento formado, né? E esse público, aí é que se torna complicado a gente falar de Deus. Sim. Porque, como eles estão pagando uma faculdade, eles não querem escutar Deus. Entendi. Para falar de Deus. Eles querem conteúdo. Sim. Né? Mas, vez por outra, nos exemplos, no conteúdo que a gente vai, que eu vou tentando, que eu levo muito exemplo para a aula em si, né? Eu sempre busco assim exemplos cristãos, exemplos que realmente eles consigam perceber o quanto é bom amar a Deus e ter Deus na sua vida. Com as crianças, como eu falei, as aulas de ensino religioso a gente não pode doutrinar, mas eu trabalho muito a questão dos valores. Respeito, o amor, humildade, né? Então, porque esses valores estão escassos na nossa sociedade. Sim. Né? E a gente percebe, assim, quando eu começo a falar com eles sobre esses valores, a gente percebe a carência deles. E a gente percebe o quanto eles param para escutar. Sim. Eu não sei se você concorda comigo, né, mas eu acho que você já percebeu que é incrível como essa criança ela chega na escola com uma bagagem de informação, né, jogada sobre ela hoje, e essas informações muitas vezes acabam confundindo essa criança, né? Incrível, né? Eles chamam de doutrinação muitas vezes você falar de Jesus, mas elas escutam muitas coisas na rede social, né? Através de conversas de roda de amigos, que exclui totalmente a figura de Cristo, né? E aí eles não acham que isso doutrina a cabeça da criança. E quando ela chega
na sala de aula, que começa a ter esses conflitos, você acabou de me falar agora de alguns conflitos, né? Não sei se você já pegou casos assim, na nossa caminhada, né, de cristianismo, que nós vamos evangelizando e tudo, a gente encontra, né, diversas situações. Não sei se você já percebeu crianças que têm aquela dificuldade, né, até com a própria imagem. Pessoas tipo que têm problemas, né, de inferioridade. Pessoas que estão ali sobre o jugo de uma sociedade que você precisa ser, ter o cabelo tal, que você precisa ter a altura tal, você precisa ter a cor de pele tal, senão você não é aceita, né? E aí o princípio do evangelho entra aí. Jesus nos fez únicos e ama a todos nós, né? E como essa enxurrada de informação vem deturpando o coração tanto da criança e aí, sucessivamente, quando ela chega numa fase mais adulta, né, adolescente, quer dizer, né? Com certeza, concordo plenamente, Alex. Eu acho até, eu lembrei você falando, eu lembrei de um caso de uma criança que foi meu aluno no ano de 2019. Para você ver como esses casos nos marcam, né? Porque todo dia eu tenho 35 alunos de manhã e 35 alunos à tarde, Sim. numa sala diariamente, de segunda a sexta, né? Sim. E esse aluno, em 2019, era um aluno nas 2 primeiras semanas de aula do ano, muito disciplinado mesmo. Tentava de tudo para segurá-lo em sala de aula, mas acabava tendo que tirar ele de sala de aula para que eu conseguisse dar aula para os outros, né? Quando foi um certo dia, eu digo, não, mas eu não vou passar o ano todinho tirando esse aluno de sala. Tem que tomar alguma providência. Aí liberei os outros alunos 10 minutinhos mais cedo e chamei, vem aqui, fulano, senta aqui comigo. Quando eu comecei a conversar com ele, perguntar por que ele estava daquele jeito, aí eu fui ver. O pai já preso e condenado há muitos anos de cadeia. Sim. A mãe teve que assumir o comércio do pai e foi presa, estava com 1 ano e 2 meses presa, e morava com a avó, né? E eu comecei a conversar com ele, conversando, e fui mostrando a realidade a ele, e ele começou a desabafar. Ele, na verdade, ele precisava era ser ouvido. Sim. Ele precisava conversar. Sim. E eu, como professor, cheguei nesse momento para ele e tive uma conversa muito séria com ele, muito séria mesmo. Por incrível que pareça, no outro dia, ele já veio para a sala de aula e não me deu isso aqui de trabalho. Simplesmente chegou e fez as atividades, saiu. E assim a gente foi levando. Quando foi com uma semana, quando eu menos esperei, uma pessoa me chama na porta, na hora da aula. Quando eu cheguei lá, era a avó dele, perguntando o que eu tinha conversado com ele, porque ele estava diferente até em casa, porque ele estava rebelde e ela começou a perceber a diferença de fazer na atividade, atendendo ela e tudo mais. E, de repente, né, me caiu a ficha. O quanto a gente precisa ser reflexo na vida dessas crianças. Sim. E a gente só consegue ser reflexo na vida dessas crianças quando a gente tem Deus. Quando a gente busca Deus, quando a gente leva Deus até essas crianças. Sim. E essa criança, nós terminamos o ano e nunca mais tivemos problema. Antes do final do ano, a mãe dele saiu da cadeia, né, e veio até a escola também me agradecer. Foi o melhor ano que eu considero como professor na minha vida. Porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com os alunos de conteúdo, mas, na verdade, o que está em jogo ali é a vida daquelas crianças. O que está em jogo ali é um momento de escuta, é um momento da palavra de Deus, é um momento de você saber o que aquelas crianças estão Sim. querendo. Não adianta você trabalhar português e matemática se ele não quer aquilo, se ele não está precisando daquilo. Sim. Né? Então, assim, quando a mãe veio falar comigo, me agradeceu, me deu um abraço, aí eu pensei comigo, ganhei o ano. Olha aí. Ganhei o ano, porque Olha assim, aí, que coisa linda. são 30 alunos, 35 alunos numa sala. Se você consegue mudar dentro de um ano a Sim. realidade de um aluno, Sim. já é diferente. Sim. Por isso que a gente começou a conversa, né, pessoal? Eu perguntava para ele como, né, ele descobriu a vocação de educar, né?
como ele sentiu o chamado para ser aí um educador, né? Os ensinamentos que você deu foi muito mais além do que uma sala de aula, né? Você conseguiu tocar o coração daquela criança, né? E é incrível como nós precisamos disso. E nós só temos essas realidades, você acabou de afirmar aqui, eu fico muito feliz, quando a gente é cristão, né? Porque quem nos ensina esses princípios, se não a própria palavra de Deus, né? A palavra de Deus é que vem nortear, dar um norte ao coração do ser humano. E como é lindo essas realidades acontecendo, né? Porque nós vemos que aos corações que se abrem a fazer tudo o que Jesus nos ensinou, nós começamos a ver frutos na nossa vida, né? E como essa criança, eu tenho certeza, terá a vida totalmente modificada por uma única coisa que ele fez. Algo que parecia tão simples, viu? Ele parou e escutou. A nossa sociedade hoje, né, Lala, acho que você vai concordar comigo, é uma sociedade que está desenvolvendo um certo egoísmo, né? Cada um trancado na sua bolha, né, na sua vontade, cada um olhando para si próprio e o outro, né, só quando nos é conveniente. Não sei se você tem percebido que é assim que está acontecendo. A maioria das doenças, né, principalmente psicológicas hoje, elas decorrem, né, de situações dessas, né, muitas vezes de abandono, muitas vezes de traumas vividos, onde a pessoa não tem aquele escape, né, para conversar e tudo. Aí tem uma pessoa que é cristã, um professor que doou um pouco do tempo dele para sair um pouco da metodologia de ensino e ensinar princípios, valores, né, que são eternos. E a gente precisa ter esse olhar, viu, Alex? Sim. A gente precisa ter esse olhar para nossas crianças hoje, um olhar fraterno mesmo, né? Deixar aquele momento de você se preocupar só com o seu trabalho e você também se preocupar com a vida daquelas crianças, né? É só assim que nós vamos conseguir uma sociedade digna, uma sociedade justa, e é só assim que a gente vai ver essas crianças progredindo na vida. Porque apontar já tem demais, Sim. Criticar já tem demais. Sim. Agora, na escuta, e a gente... É tanto que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente falar menos e escutar mais. Sim. Né? E é essa minha forma de trabalho que eu me sinto realizado. Porque, modéstia à parte, eu consigo ver, eu estou fazendo a minha parte. Que bom que todo mundo fizesse. Que bom. Falei para vocês que a conversa de hoje, olha, a conversa ia ser top e está sendo, né, pessoal? Por aqui só passa gente boa, viu? Olha lá, nós vamos saber muito ainda sobre você. Eu vou te perguntar várias coisas ainda, viu? E você que está achando que essa conversa tá boa, eu quero pedir uma coisinha para você. Vamos pedir algo para o pessoal de casa. Compartilhe esse vídeo, deixa seu joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e continue levando vídeos do nosso podcast a várias outras pessoas, porque é isso que a gente quer, levar essa mensagem muito mais além. Meu amigo e meu irmão, agora nós queremos saber uma coisa a seu respeito, e eu já quero dar um testemunho aqui, viu? Como foi eu conhecer esse rapaz? Vocês sabem que eu participo de um grupo, né? A Obra Misericórdia de Evangelização, e nós temos um trabalho de evangelização lá na comunidade desse rapaz, que é a comunidade Nossa Senhora de Fátima, que fica no loteamento Oás, no bairro do Monsenhor Murilo. E eu fui convidado para cantar uma missa lá um dia, né? E quando eu cheguei lá, me deparei com esse rapaz aqui. E uma cena linda que eu guardo no meu coração e falo para muita gente, sabe? Que muitas vezes eu estou conversando, né? Sobre o loteamento lá, sobre a missão de lá, e sempre cito você, viu? Eu vou dizer para você agora. Você nem sabia disso, que eu falava de você, mas calma, que coisa boa. Eu sempre falo para as pessoas... como eu admiro o jeito de vocês serem família, você, sua esposa e seus 2 filhos, porque todo mundo sabe que hoje é muito difícil, né, e complicado você ter esses sentimentos, né, fluindo dentro de uma família. E é incrível, pessoal, como a família dele tem uma certa harmonia, sabe? O jeito dele falar com os filhos, o amor, sabe, que ele tem para falar com os filhos e como eles te obedecem. Não porque tipo, estão debaixo de um jugo, mas a gente vê amor também nos olhos deles, sabe? Isso obedecendo a você, obedecendo a sua esposa. Cara, é lindo demais. A harmonia que eu vi assim com vocês, sabe? Eu falo para todo mundo até hoje, tá entendendo? E como é que você consegue conciliar família, trabalho, que você já falou um pouco do seu trabalho, né? E missão, porque esse cara é missionário também, viu? Esse cara aqui é um missionário da igreja, sabe? Ele agora vai contar para nós como é que ele consegue conciliar uma família abençoada como você tem, sua missão que você já falou um pouco, que linda, Deus abençoe, e ser missionário. Porque ele aqui é pau para toda obra, viu? Ele
coloca a cadeira, ele desmonta a tenda, ele coisa iluminação. O rapazinho dele que está aqui também no estúdio, rapaz, o menino entende de tudo, sabe? Ele diz, faça isso, faça aquilo. E é incrível como eles conseguem entregar um serviço com amor. A gente vê que o serviço deles é com amor. Então, me diga aí como é que você consegue conciliar tudo isso. Me ensine o pessoal que está em casa. Obrigado por essa admiração, viu? Eu fico lisonjeado saber que você, né, que através da nossa missão, da nossa família, a gente consegue transmitir esse amor, né, essa serenidade. É muito gratificante. Alex, eu consigo ministrar as 3 missões, porque todas 3 são importantes, dando prioridade a cada um no seu momento certo. Nós não vivemos sem uma família, é importante a família. Sim. Nós não vivemos sem um trabalho, porque é onde tira nosso sustento. Sim. E a gente também não vive sem Deus, sem o servir a Deus. Que é o pilar de todas as coisas, né? Isso, já dizia o nosso querido bom senhor José Alves, quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Essa frase é o nosso mantra lá da nossa paróquia, Menino Jesus de Praga, né? Então, é fácil? É não. Muitas vezes sobrecarrega, muitas vezes você tem que abrir mão de ou da família, ou do trabalho, né, para servir a Deus, e vice-versa. É um corre-corre danado. Sim, sim. Mas a gente tem que ter em mente que os 3 são importantes. Sim. A família, a missão e o trabalho são importantes. E a gente tem que dar a prioridade a cada um no seu momento certo. Sim, verdade. No seu momento certo. Se tiver que escolher um dos 3, fica muito complicado. A gente não pode dizer assim, não, eu prefiro a igreja, eu prefiro o serviço, eu prefiro a família, eu prefiro o trabalho. Não, porque a gente precisa dos 3. Sim, tem que ter equilíbrio, né? Isso, a gente precisa estar sempre equilibrando os 3, né? E a gente só consegue esse equilíbrio quando você tem realmente definido as metas, o que você quer, o que você busca para a sua vida. Sim. Né? Mais uma vez, como você falou da minha família, hoje a minha filha tem 19 anos, né? O meu filho 12 anos, e desde pequenos que a gente encaminhou eles no caminho de Deus, né? Ensinou a eles o caminho de Deus. O meu rapaz, quando começava a falar, ele no berço dele, a gente ensinou a ele a oração do anjo da guarda. Ah, que lindo. E quando a gente ia colocar ele para dormir, ele mesmo olhava para a gente, mal sabia falar, e ele mesmo dizia, vamos rezar. E ainda hoje, Olha, nós, que lindo, não pessoal. nós não temos... E ele está aqui, viu, no estúdio. Nós não temos dificuldade em orar e fazermos as nossas orações em casa. Muitas vezes eu e Simone, minha esposa, né? Mando um cheiro para ela e para a Maíra, que estão em casa. Dona né? Simone, Maíra, muito obrigado por ter emprestado esse rapaz para vir aqui, viu? Deus abençoe vocês. E muitas vezes a gente está cansado um dia de serviço, aquela coisa toda, e principalmente o Guilherme. Vamos rezar? Antes da gente dormir. Vamos rezar, a gente é cobrado por ele, né? Então, assim, a gente não tem problema de ir para a missa, a gente não tem problema de ir para um evento religioso, né? Eles sempre nos acompanham. Então, é isso, é a gente saber equilibrar. E no momento certo de cada um, e tudo dá certo. O que não dá certo, Deus faz com que dá. Que bom, graças a Deus. É bíblico, né, pessoal? A palavra de Deus vai dizer, ensina os teus filhos no caminho do Senhor e ele jamais esquecerá. É incrível hoje como as pessoas querem fazer essa separação, né, Lala? Mais uma vez falando sobre as nossas realidades, que é o cristianismo, né? Você falou agora uma coisa tão linda, né? Desde pequenos, você já vem inserindo os seus filhos, né, com a palavra de Deus. E você vê que o caráter que eles vão sendo firmados, né? Veja o seu filho com apenas 12 anos hoje, né? Ele tem 12 anos. Exato. Ele já te chama para rezar. Quer dizer, se você tivesse colocado ele em caminhos hoje que muitas vezes vêm para os pais como alternativa de esse menino vai ficar quieto agora se eu fizer isso. Vou entregar um celular na tua mão, ou então vou te deixar um pouquinho aqui vendo o que você quer, sem você prestar atenção no que a criança está vendo, está absorvendo ali, só unicamente para passar o tempo. Qual o caráter que aquela criança vai ter? O que é que ele está absorvendo? Quer dizer, o pouco tempo que o pai, entre aspas, ganhou, lá na frente, né, será algo que talvez, possivelmente, ele vai ter que resolver. Exatamente. Você falando, eu lembrei de mais um episódio dele, né?
quando ele era pequenininho, né? Já andava e tudo, que a gente ia para a missa. E a gente sempre teve isso, Alex. A gente ia para a missa com eles e lá nós nunca aceitamos de nossos filhos ficar correndo dentro da igreja, ficar atrapalhando. Não. Apesar que muitas vezes a gente até escuta, né? O importante é levar. Sim, o importante é levar, mas também o importante é orientar. O momento certo de brincar, o momento certo de escutar, o momento certo de sentar, né? E muitas vezes, a gente, quando terminava a missa, a gente passava naquelas banquinhas de bombom, comprava alguma besteirinha para ele, né? Um docinho, alguma coisa assim, um bombom, um xilito. E no dia que eles davam trabalho, os dois não se comportavam no decorrer da missa, a gente passava direto pela banquinha e ia para casa. E muitas vezes eles iam chorando. Sim. Mas eles foram sendo orientados e aos poucos eles foram sabendo que Sim. não ganhava porque não cumpriu a sua obrigação, Sim. que era se comportar dentro da Sim. missa. E muitas vezes ele olhava para mim na metade da missa e dizia: pai, eu estou me comportando, porque ele já sabia que se não se comportasse, ele não ia ganhar o brinde dele lá no final da missa, né? E isso a gente parece uma coisa simples, Sim. mas eu duvido que ele esqueça isso. Nós não temos problema quanto a isso, quanto como eu já falei, a oração em família, a caminhada e tudo. É quem me ajuda hoje, como você falou, lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, é quem me ajuda a puxar a parte elétrica. Nós não temos capela ainda, né? Estamos na luta, né? Inclusive, quem desejar, né, ajudar na construção da capela Nossa Senhora de Fátima, é só falar com o Alex que a gente, com certeza, ele vai encaminhar para a pessoa certa. Como eu ia dizendo, é quem me ajuda a puxar a parte elétrica, que é carregar a cadeira, montar tudo, desmontar. E é isso. O importante é que a gente é feliz. Falei para vocês, pessoal, tá vendo aí, ó? Ele, além de ter essa vocação, né, de educador, ele sabe levar o cristianismo também tanto para a sua profissão como para a sua família. Foi a pergunta que eu fiz para ele, e também em comum, né? Porque na comunidade ele deixa sua marca. Por quê? Porque ele tem um coração aberto a Deus. É incrível quando o ser humano consegue perceber as virtudes que vêm no coração de Deus, como toda a bondade que vem sobre a nossa vida e a gente faz ao outro, como isso se torna perceptível, né? Ele falava aqui sobre, né, a banquinha do bombom, com o filho, com a filha. Você está vendo, pessoal? Isso é amor. O que é que nos é ensinado hoje, né? Que, tipo, você não pode dizer não à sua criança, ao seu filho, porque senão isso tipo, vai criar um trauma, vai criar não sei o que. Cara, meus avós, os meus pais, sempre tiveram uma criação amorosa, mas nunca deixaram de dizer não. Continuando com o nosso bate-papo, eu falei para vocês que essa conversa ia ser uma bênção, e agora eu quero perguntar para o Lala aqui, e todo mundo que está em casa também quer saber, viu, rapaz? O que é que tira o Lala do sério? Sabe aquela coisa que irrita, sabe? Que diz assim, mas rapaz, acredito não que isso aconteceu. Conta aí pra gente. Fala aí pro pessoal que está em casa. Rapaz, não tem como tirar essa pergunta, não? Não. Aí eu lhe pergunto, só pode ser uma coisa? Sabe aquela que você diz assim, não, de novo. Alex, é uma coisa que me tira do sério mesmo, tanto no trabalho, quanto no serviço de Deus, no servir a Deus, é a hipocrisia. Sim. É você pregar uma coisa que você não vive. É você falar uma coisa que você não vive. É você querer ensinar uma coisa se nem você segue aquilo que você está falando. Nem você mesmo acredita naquilo que você está falando. Sim. É uma das coisas que realmente me tira do sério. E eu já tenho mudado muito essa minha forma de pensar, né? E graças primeiro a Deus e a minha esposa, que puxa muito a minha orelha quanto a isso, mas é de mim mesmo. Eu não sei estar ali junto, Deus ainda não me ensinou a estar ali junto com pessoas hipócritas. Entendi. Em todos os âmbitos, em todos os âmbitos. Sim. Não, você pode ter certeza que Everardo Lala é isso aqui que está falando com você. Sim. É isso aqui. Se eu gostar, você percebe rapidamente que eu gostei, mas também se eu não gostar, você também percebe. Né? Eu acho que a gente tem que ter
Deus no coração, mas a gente também precisa ter a questão do respeito com o próximo e o respeito com você mesmo. Sim. Quando eu digo que eu estou gostando do que você está falando só para lhe agradar, eu não estou, né, servindo a Deus de coração. Então é isso. Essa hipocrisia no serviço, no trabalho, na vida familiar, a gente precisa ser honesto consigo mesmo. Sim, Lala, e eu sei que, tipo, isso tira muita gente do sério, né, rapaz? Porque a própria palavra de Deus diz, né, tipo, que os fariseus, né, colocavam fardos nas costas das pessoas, mas eles mesmos não queriam carregar, né? É incrível você falar assim, que sua esposa, né, tem puxado a tua orelha. Eu acho que ela deve estar, tipo, dizendo, olha, mas não é bem assim e tal. Porque esse é o cuidado que também a gente deve ter. Sim, sim. Porque, geralmente, a gente é muito aguçado na primeira coisa que a gente vê, né? A gente muitas vezes bate de frente com essas realidades e a gente não sabe por que aquilo está acontecendo. Por isso que nós devemos pedir a Deus sabedoria e muita prudência para poder tratar com essas situações, né? Mas que verdadeiramente uma pessoa que não vive o que diz realmente tire qualquer um do sério, né? Tira a paz da gente. Sim, né, tira a Alex? paz, é. Tira a paz mesmo. Porque você não sabe onde está pisando, né? Exato, exatamente. Verdade. Mas é preciso a gente também ter cuidado do seguinte, até que ponto o que eu estou pensando é verdadeiro? Sim. É verdade. É isso que eu estava falando. Né? E é isso que a sua esposa também falou. Exatamente. Quer dizer, aquilo me irrita, mas eu também preciso me monitorar, né, para não achar que só a minha fala está certa, só o que eu estou achando ali. Né? Não, tira do sério, mas também a gente precisa também colocar o pé no freio. Né? Até mesmo porque se a gente for levar tudo ao pé da letra, meu irmão, a gente não consegue nada não, viu? Verdade. A gente não consegue lidar com a família, nem com o trabalho, com nada não. A gente precisa, muitas vezes, fazer aquele ouvido boco, né, e deixar passar. Verdade. E muitas vezes a realidade nem é aquela que a gente está pensando. A gente viu por primeiro, né, e tudo, sem conhecer as situações e tudo, e a gente já, eu acho que é assim, eu acho que é... Exato. Nós somos seres humanos, né? Nós temos a falha em nós e muitas vezes, na maioria das vezes, é assim que acontece. A gente mal conhece uma pessoa, mal conhece a situação, a gente já diz, olha, eu acho que isso é daquele jeito, é daquela forma, e a gente precisa ter cuidado, né, nesses pré-julgamentos, né? Na hora que a gente está se relacionando com o outro. Não é assim, meu irmão? Exatamente. Tá lá, eu quero agradecer, rapaz. Eu quero agradecer, olha, pessoal, eu falei para vocês que a nossa entrevista hoje ia ser uma bênção e agradecer aqui o nosso irmão Everardo. Olha, não vou chamar você de Everardo, não. É Lala mesmo, viu? O nosso irmão Lala, quero agradecer pela sua presença, né? Você que veio nessa noite falar tanta coisa linda para a gente, né? Como isso está somando e vai somar na vida de muita gente que vai assistir esse vídeo, viu? Que Deus abençoe você, sua profissão, sua família, viu? E fale um pouquinho aí com o pessoal aí de casa. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, né? É muito bom a gente falar do que a gente vive, né? É você realmente dar o seu testemunho de vida, né? E falar de Deus a toda hora e a todo momento, isso não tem preço, né? Muito obrigado, parabéns aqui pelo podcast, né? Pessoal, vocês não imaginam a estrutura que é aqui, viu? Até assim, é uma coisa de primeiro mundo aqui, viu? Os bastidores... Esse é amigo, esse é amigo. Os bastidores aqui. Então, assim, compartilhem, né, o vídeo. Sim. Divulguem, por favor, né? Divulguem, né? E vamos compartilhar todos os vídeos, porque aqui o negócio é bom. Eu já falei, pessoal, que ele vai voltar, viu? Olha, ele vai ficar vindo aqui e tudo para conversar com a gente, porque é uma conversa agradável, né? Uma conversa que soma na vida da gente. E o podcast Quero Saber, ele tem esse diferencial. Não é só uma entrevista, nós queremos levar para você um conteúdo que possa somar, que possa ajudar aí na sua caminhada como cristão católico. Nós queremos desejar a vocês uma boa noite. E olha, se vocês soubessem a pessoa que vai estar comigo aqui no próximo podcast, o irmão, olha, eu tenho um carinho muito grande pelo irmão. Tenho certeza que vocês também vão ter o coração aí aberto para o irmão que vai vir. Querem saber quem é? Tem que assistir o próximo podcast, tá certo? Tenho certeza que vocês vão ficar como eu, sabe? Admirando esse irmão demais. A todos uma boa noite. Muito obrigado pela audiência. Ao meu amigo Lala aqui, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo podcast. Quero saber.